Então, gente, seguindo aqui na aula, né? Paramos aqui no slide 19, né? Segundo o artigo 12, né, do Código Civil, a tutela ela pode ser o quê? Então tá aqui, né? A tutela ela pode ser inibitória, também chamada de preventiva ou repressiva. Então tá aqui, né? A tutela ela pode ser chamada, ela pode ser chamada de inibitória. Então ela pode ser chamada de inibitória, também chamada de quê? De preventiva, né? Para prevenir, né? E nós temos também o quê? A tutela repressiva, né? Também chamada de compensatória ou indenizatória. Então a tutela, ela pode ser inibitória ou chamada de preventiva, né? Para poder inibir, preventiva. E repressiva, né? Também chamada de quê? De compensatória ou indenizatória. Então, inibitória, chamada de preventiva, repressiva, também chamada de compensatória ou de indenizatória. A tutela inibitória ou preventiva é aquela que quer prevenir a ocorrência do dano, inibir a ocorrência do dano, né? Então daqui, né? A tutela inibitória ou preventiva é aquela que quer prevenir, ela quer prevenir a ocorrência do dano, inibir a ocorrência do dano. Um jornal de grande circulação vai reproduzir uma matéria com várias mentiras em relação a João. Este, João, pode ajuizar uma tutela inibitória. Para o quê? Para prevenir que isto aconteça. Então, o jornal de grande circulação está prestes a reproduzir várias inverdades em relação a João. Um jornal de grande circulação. E o que ele pode fazer para poder impedir este grande veículo de reproduzir essas inverdades? Ajuizar uma tutela inibitória ou preventiva, né? Ele vai ajuizar uma tutela inibitória para prevenir que isto aconteça. O juiz proíbe a circulação do jornal e aplica a multa caso venha a publicar. É chamada de uma tutela inibitória ou preventiva. Já a tutela repressiva ou compensatória ou indenizatória, nós temos a tutela repressiva, compensatória ou indenizatória, é aquela posterior à lesão. O fato já aconteceu, então ele vai fazer o quê? Ele vai buscar uma tutela repressiva, uma tutela compensatória, indenizatória. A saída é buscar o quê? Uma indenização pelo acontecimento, uma compensação financeira por este ato. A súmula 37 e 387 do STJ nos diz o seguinte: é plenamente viável o cidadão pleitear, decorrente do mesmo fato, dano moral, dano material e dano estético. Ele pode acumular os danos do pedido dentro de uma mesma ação. Então tá aqui, né? As súmulas 37 e 387, ela nos diz que o cidadão ele pode acumular vários danos dentro da mesma ação. Então, ele pode acumular vários danos, está aqui, ó, o cidadão, ele pode pleitear, decorrente do mesmo fato, o quê? O dano moral, o dano material e o dano estético. Ele pode acumular os danos no pedido. É plenamente viável a acumulação dos danos no pedido. Beleza? A súmula trabalha com a ideia de que o dano decorrente de uma publicação pela imprensa gera um pleito indenizatório tanto em face do autor do escrito quanto do proprietário de veículo de divulgação e respondem de forma solidária. Então o que ele está dizendo aqui, né? A súmula 281 diz assim: estabelece que o dano moral não está atrelado a nenhum tipo de tarifação legal. Então, estabelece que o dano moral ele não está atrelado a nenhum tipo de tarifação legal. Então, houve aquele dano. Ele é tanto. O dano moral foi em relação à imagem, então é tanto. O dano moral é em relação
aqui deixou de pagar tal e botou um nome no Serasa. Ah, o dano é tanto. Não, ele não é atrelado a nenhuma tarifação legal. Em relação aqui à primeira aqui, né? A súmula trabalha com a ideia de que o dano decorrente de publicação pela imprensa gera um pleito indenizatório tanto em face do autor do escrito quanto do proprietário do veículo de divulgação. Então tá ali, né? Aquele jornalista, ele trabalha em um determinado jornal, jornal A, e ele publicou umas inverdades em relação ao cidadão João. Então, o que a súmula diz? Que trabalha com o dano decorrente de publicação pela imprensa gera um pleito indenizatório tanto em face de quem escreveu quanto do proprietário daquele jornal, do veículo de divulgação. Então, vão responder de forma solidária o dono do jornal e aquele que escreveu aquelas inverdades. E a súmula 281 estabelece que o dano moral não está atrelado a nenhum tipo de tarifação legal. Tutela. Aqui, né? Como nós já vimos, né? A tutela, ela pode ser preventiva ou repressiva, né? Ela pode ser preventiva ou repressiva. A súmula 37 diz: são cumuláveis as indenizações por dano moral, dano material e dano estético, oriundos do quê? Oriundos do mesmo fato. Então, é possível a acumulação. E a súmula 387: é possível a acumulação das indenizações de dano estético e moral. Então, é possível a acumulação de indenização de dano estético e de dano moral, de dano material e de dano moral. Então, é possível fazer essa acumulação. Então, a tutela ela pode ser preventiva ou repressiva, né? Preventiva inibitória, ou repressiva ou compensatória, e também chamada de indenizatória. Súmula 221 do STJ nos diz o seguinte: são civilmente o quê? São civilmente responsáveis pelo ressarcimento do dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. Então, está aqui, ó. São civilmente responsáveis pelo ressarcimento. Quem é civilmente responsável pelo ressarcimento do dano decorrente de publicação pela imprensa? Tanto o autor do escrito, quanto quem? Quanto o proprietário do veículo de divulgação. Então, ó, são civilmente responsáveis pelo ressarcimento do dano de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito, quanto o proprietário do veículo de divulgação. Súmula 221, são civilmente responsáveis, respondem de forma solidária, tanto o autor do escrito, quanto o proprietário do veículo de divulgação, né? O dono ali do jornal, né? Então a súmula 281 nos diz o seguinte, assim, do STJ: a indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na lei de imprensa. Então tá aqui, né? A indenização por dano moral, ela não está o quê? Sujeita à tarifação. Ela não está sujeita à tarifação. Não está sujeita à tarifação prevista na lei de imprensa. Então, a indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na lei de imprensa. A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação. O pilar da integridade física, ela se divide em tutela do corpo vivo, tutela do corpo morto, autonomia do paciente ou livre consentimento informado. Então, o pilar da integridade física, tá aqui, o pilar da integridade física se divide em tutela do corpo vivo, tutela do corpo morto e autonomia do paciente, ou o quê? O livre consentimento informado. Vamos ver um por um aí deles, né? Também temos o pilar da integridade psíquica ou moral. Também temos o pilar da integridade psíquica ou moral, que contempla o quê? A imagem, a privacidade e o nome. A integridade psíquica ou moral, ela vai contemplar a imagem, a privacidade e o nome. Vamos usar cada uma delas aí, né? Primeiro é a tutela do corpo vivo. Então, a tutela do corpo vivo, no seu artigo 13 do Código Civil, nos diz assim: entenda por defeso no artigo como proibido. Por quê? Vamos ler o artigo 13, o que ele nos fala.
Então, o artigo 13 ele nos diz assim: salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então tá aqui. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo. Então, entenda por defeso no artigo como proibido. Então, o que o legislador está fazendo que você entenda? Que esta palavra, entenda por defeso como proibido. Sempre que encontrar essa expressão no Código Civil, né, você vai entender ela como proibido, né, um ato de disposição do próprio corpo. Então, é proibido. Então, ó, salvo por exigência médica. Então, aqui, a gente já tem o quê? A gente já tem o quê? Uma exceção. A exceção é o quê? Exigência médica. Então, salvo por exigência médica, é proibido. Não pode. Só pode por exigência médica. Então, salvo por exigência médica, não é por exigência médica. É proibido o quê? O que é proibido? É proibido o quê? O ato de disposição do próprio corpo. Então, o ato de disposição do próprio corpo, ele é proibido quando importar o quê? Então, olha aqui, ó. Quando importar o quê? Uma diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então, salvo por exigência médica. Então, você faz um tracinho aqui, né? Por quê? Porque é uma exceção. Salvo por exigência médica. É defeso. Entende-se por defeso no Código Civil como proibido. Então, é proibido o ato de disposição do próprio corpo. O que é o ato de disposição do próprio corpo? É quando importar a diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. E o parágrafo único nos diz o seguinte, né? O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em quê? Em lei especial. Então, será admitido para fins de quê? De transplante. Na forma estabelecida o quê? Em lei especial. Em lei especial. Então, o ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Então, entenda por defeso no artigo como proibido. Beleza? Sempre que encontrar essa expressão no Código Civil, você vai entender como um ato quê? Como um ato proibido. Então, é proibido o ato de disposição do próprio corpo. A disposição do próprio corpo, quando importar uma diminuição permanente. Então, tá aqui, né? A disposição do próprio corpo, quando importar o quê? Quando ela importar o quê? Importar a diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Ela será o quê? Ela é vedada, ela é proibida. Então, a disposição do próprio corpo é vedado, é proibido quando importar a diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Lembrando que tem um salvo logo de início, né? Por exigência médica. Vai lá que o cara, né? Ele dá entrada no hospital e com a perna dilacerada lá, né? Com um tiro de fuzil. Então o médico vai entender que pro bem dele vai o quê? Vai cortar a perna dele, vai diminuir permanentemente a integridade física da perna dele ali. Então, por exigência médica, vai cortar a perna para quê? Para poder salvar a vida daquele rapaz que tomou um tiro de fuzil na perna. A regra geral é esta, mas apesar da regra geral, a lei excepciona no sentido de que é plenamente viável que a pessoa tenha a disposição do próprio corpo, que a pessoa tenha uma redução permanente do próprio corpo, caso esteja diante de uma situação de exigência médica. Foi o exemplo que eu dei agora, né? Então, é proibida, ela é vedada. O cara, plena saúde, né? O cara, um corpo perfeito, então ele não... Por exigência médica, ele não tem que fazer, tirar um rim, ou que amputar uma perna, enfim, nada. E aí chega lá no hospital, doutor, fulaninho quer amputar a perna. Mas por quê? Não, porque ele quer amputar a perna. Não, não pode. Não pode, é proibido, é vedado. Beleza? Então o ato de disposição do próprio corpo, ela é
vedada, ela é proibida pela diminuição permanente da integridade física ou quando contrariar os bons costumes. Entra aqui, né? Tava aí, né? No debate de contrariar os bons costumes em relação à tatuagem. Mas a tatuagem, ela passou a ser admitida pela sociedade. Então ela não contraria mais os bons costumes. Entende-se por exigência médica como emergência, também como emergência psíquica. Entende-se por exigência médica o quê? Como o quê? Emergência, também o quê? Emergências psíquicas. Como exemplo, o quê? Uma lipoaspiração. Então, entende por emergência médica, como uma emergência, né, natural, e também como uma emergência psíquica, né, uma emergência psíquica da pessoa. A pessoa não se sente bem com o próprio corpo e faz ali uma lipoaspiração, coloca um implante no seio, no bumbum e por aí vai, né? Faz um botox ali, um botox aqui. Então a lipoaspiração, ela reduz a priori uma redução permanente do próprio corpo, né? Ou seja, deveria ser assim, né? Tem pessoas que fazem a lipo e volta tudo ao normal, mas a priori é que a lipoaspiração, ela reduz permanentemente o corpo ali, né? Redução de peso para o bem-estar psíquico da pessoa. Então a expressão exigência médica contida no artigo 13 refere-se tanto que ao bem-estar físico quanto ao bem-estar psíquico do disponente, beleza? Tutela do corpo vivo, artigo 13 do Código Civil, nos diz assim, salvo por exigência médica. Então, aqui nós temos uma exceção por exigência médica. O médico diz que vai fazer, então vai fazer, para poder salvar a vida do candango. Mas é defeso, se é defeso, como vimos lá anteriormente, o que a gente entende por defeso, que é o quê? Que é proibido. Então, é defeso, é proibido o ato de disposição do próprio corpo, quando importar uma diminuição permanente da integridade física, e também o quê? Quando contrariar os bons costumes. Então, pegadinha de prova que o cara bota, né? É defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando contrariar os bons costumes, certinha a questão, quando contrariar os bons costumes, e não só com a diminuição permanente da integridade física. Então é proibido o ato de disposição do próprio corpo, quando importar a diminuição permanente da integridade física e contrariar o quê? Os bons costumes. Então diminuição transitória da integridade física? Não. Aí não vai entrar no artigo, né? Diminuição transitória, não. Diminuição permanente. Beleza? E o parágrafo único, o ato previsto neste artigo, será o quê? Admitido. Então o ato, tá aqui, o ato previsto neste artigo, que é o quê? É defeso o ato de disposição do próprio corpo. É proibido. É proibido o quê? Disposição do próprio corpo. Então ele diz que o ato, a disposição do próprio corpo, previsto neste artigo, será admitido para fins de transplante. Então, para fins de transplante, é permitido o ato de disposição do próprio corpo. Para fins de transplante, é permitido o ato de disposição do próprio corpo da forma estabelecida em lei especial. Então, tem alguns requisitos, né, para fazer o transplante. Não é assim a lá vão ter. Então, tem todo um requisito para poder fazer esse transplante. Tem até um filme, né, com Denzel Washington, né, que ele quer fazer um transplante para o filho, e lá nos Estados Unidos eles não aceitavam, quando a pessoa era viva, né, do pai, fazer o transplante direto para a criança, tinha que entrar na fila, algo do tipo assim. Então vamos ver os requisitos, né? O parágrafo único diz: trata da tutela do corpo vivo no que tange aos transplantes e remete à Lei Especial 9.434 de 97, ou seja, admite essa disposição do próprio corpo para fins de transplante. Então, é proibido, em regra geral, é proibido o ato de disposição do próprio corpo quando importar uma diminuição permanente ou contrariar os bons costumes. Para fins de transplante, esse ato de disposição do próprio corpo, ela é permitida, estabelecida na Lei Especial 9.434, que nós vamos ver alguns requisitos. Então, a lei de transplante, ela permite a doação de órgãos em vida. A lei de transplante,
ela permite a doação de órgãos em vida, mas para tanto exige o quê? Alguns requisitos. Então, tem todos os requisitos em vida e alguns requisitos em morte. Então, a lei de transplante, ela permite sim a doação de órgãos em vida. A lei de transplante permite a doação de órgãos em vida, mas tem alguns requisitos. Vamos a eles. Órgão dúplice ou regenerável. Órgão dúplice ou regenerável. Haverá de existir também o que? Gratuidade. A pessoa poderá escolher o que? O receptor. A pessoa poderá escolher o receptor. Então tá aqui, né? O órgão dúplice ou regenerável. Deve haver o que? Uma gratuidade e a pessoa pode escolher o seu receptor. Isso é o que? A doação de órgãos em vida. Doação de órgãos em vida. Órgão dúplice ou regenerável. Haverá de existir o que? Gratuidade e a pessoa poderá escolher o receptor. Então, órgão dúplice ou regenerável é a pessoa doadora entra viva e sai viva, né? Órgão dúplice ou regenerável, né? A ideia é que a pessoa entra viva e saia viva, né? Órgão dúplice, a pessoa tem 2 rins, né? Então, ela sai viva, ela entra viva e sai viva. E haverá de existir gratuidade, pois não é possível que a venda de órgãos no Brasil. Mas, infelizmente, acontece muito. Acontece. Não olhe não. Haverá de existir gratuidade, mas não é possível a venda de órgãos no Brasil. A pessoa poderá escolher o receptor. Na doação em vida, a pessoa pode escolher o receptor. Na doação em vida, a pessoa pode escolher o receptor. E será prioritariamente o quê? Prioritariamente um membro da família. A pessoa ela pode escolher o receptor. Então nós temos aqui a doação de órgãos em vida. Nós temos aí alguns requisitos. O órgão dúplice ou regenerável, que a pessoa doadora ela entra viva e sai viva. Haverá de existir gratuidade, né, que não é possível a venda de órgãos no Brasil. E a pessoa pode escolher ali o seu receptor. Na doação em vida, a pessoa pode escolher o receptor e prioritariamente a quem? Um membro da família. A lei de transplante permite que a pessoa doe órgãos a pessoas que não são da família, a um terceiro. Mas para que isto venha a ocorrer, precisa de um parecer de uma junta médica para dificultar a comercialização do órgão. Então, o que acontece aqui, né? A lei de transplante, né? Ela permite, sim, que a pessoa doe em vida um órgão para terceiro, mas vai precisar de um parecer de uma junta médica diferente para analisar o caso concreto e verificar se está tendo ou não uma comercialização de órgãos, né? Então, tá aí, né? Assim, a possibilidade de fazer essa doação para terceiro, mas que precisa acontecer de um parecer de uma outra junta médica para dificultar a comercialização dos órgãos. Contrariando os bons costumes. Então, temos algumas práticas sociais cada vez mais corriqueiras, né? Porque tá lá, né? É defeso, é proibido o ato de disposição do próprio corpo quando contrariar o quê? Quando contrariar os bons costumes. Então é proibido, é vedado a disposição do próprio corpo quando contrariar os bons costumes. E temos algumas práticas sociais cada vez mais corriqueiras. Entra a discussão da tatuagem. Caso não dê para retirar, é uma redução do próprio corpo e está relacionado aos bons costumes, pois é uma prática da sociedade, né? Uma prática da sociedade. Tutela do corpo morto. Então nós vamos ver aí a tutela do corpo morto. Nós vimos a tutela do corpo vivo. Vamos para a tutela do corpo morto em seu artigo 14. E o artigo 14 nos diz o seguinte, né? É válida. Então ele diz, é válida com objetivo científico, altruístico, à disposição gratuita do próprio corpo, todo ou em parte, para depois da morte. E o parágrafo único nos diz assim: o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. O ato de disposição ele pode ser livremente revogado a qualquer tempo.
Então é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, do todo ou em parte, para depois da morte. Então a pessoa, né, acontecia muito quando vai tirar a identidade e coloca lá doador de órgãos, né, quando a pessoa falece. Então doador de órgãos, a pessoa escolheria se sim ou não. A pessoa escolhendo que sim, né, doando seus órgãos para objetivo científico, para uma universidade estudar o corpo, ou altruístico, né, para doar o órgão ali, né, depois da morte para alguém que precise, a disposição gratuita, e necessita ser gratuita, né, por espontânea vontade ali da pessoa, né, em colocar, sendo que essa disposição ela pode ser livremente revogada a qualquer tempo. Então o cara, quero ser doador, não quero ser mais, quero ser doador, quero revogar, não quero ser mais. Ele pode a qualquer momento o que? Revogar essa disposição gratuita do próprio corpo. É isso que nos diz o artigo 14. Então a disposição pode ser livremente revogada, tá aqui, ó. Ela pode ser livremente revogada a qualquer tempo. Então o ato de disposição, ele pode ser o quê? Livremente revogado a qualquer tempo. E a doutrina denomina de consenso afirmativo. A pessoa pode deixar o próprio corpo no todo ou em parte após o falecimento para fins de transplante de órgãos. Então tá aqui, né? A pessoa ela pode deixar o corpo no todo ou em parte após o falecimento para fins de quê? De transplante de órgãos. A fins de transplante de órgãos, né? Ou para estudos de institutos, né? Como a Fiocruz ou universidade. E esta conduta será essencialmente o quê? Revogável. Esta conduta ela é revogável. Então, para você que não colocou ainda, coloca aí, porque o quê? Sempre cai. Toda hora cai. Coloca a cruz de malta aí que cai toda hora. É válida com objetivo o quê? Com objetivo científico, com objetivo altruístico, o quê? A disposição gratuita, importante, gratuita do próprio corpo, do todo ou em parte, para depois da morte. Então, é válida com objetivo, científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, do todo ou em parte, para depois da morte. E o ato de disposição pode ser livremente revogável a qualquer tempo. A doação pós-morte também é retrata. Então tá aqui, né? A doação pós-morte também é retratada pela lei de transplante. E também tem os seus requisitos. Então tá aqui, né? Também tem os seus requisitos aí, né? Então a doação pós-morte, ela também tem seus requisitos de transplante. Doação pós-morte, ela também é retratada pela lei de transplante e traz os seus requisitos. Precisa ser o quê? Quando a pessoa falece, ela também pode doar os seus órgãos ali. Então tem os requisitos, né? Gratuidade. No pós-morte, não há restrição em relação a órgãos duplos, até porque, ou regeneráveis, até porque, né? E essa restrição é para o cara sair vivo, é para a pessoa sair viva, entrar viva e sair viva. Essa restrição lá na tutela do corpo vivo é para a pessoa entrar viva e sair viva. Beleza? E no pós-morte, não poderá escolher o destinatário. Então, não poderá escolher o destinatário e seguirá a fila do SUS. No filme do Denzel Washington, né, ele está vivo. Então era a tutela do corpo vivo, que ele poderia escolher, né, para quem ele poderia doar. Ele queria doar para o filho. No pós-morte não há essa escolha. Então tem a fila do SUS. Então nós temos aí, né, no pós-morte, retratada pela lei de transplante, e tem alguns requisitos. Gratuidade, então deverá ser gratuito para evitar a comercialização de órgãos, que infelizmente acontece. Nos pós-morte não há restrição em relação ao órgão duplos ou regenerados e não poderá escolher o seu destinatário e seguirá a fila do SUS. Autonomia do paciente ou livre consentimento informado está lá no artigo 15 do Código Civil. Então tá aqui, né? Autonomia do paciente ou livre convencimento informado está no seu artigo 15, que nos diz assim: ninguém, ele diz assim, ninguém pode. Então ninguém pode
Então ele botou ninguém pode. Ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então, autonomia do paciente ou livre consentimento informado. Ninguém pode ser o quê? Constrangido a submeter-se o quê? Com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então ninguém pode ser constrangido, né? O médico fala, tem que fazer. Então ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a um tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Aí bota lá, né? Ninguém pode ser constrangido a submeter com risco de vida a uma intervenção cirúrgica, certinho. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico, certinho. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se sem risco de vida a um tratamento médico. Pô. Sem risco de vida? Já está contrariando aí, né, o artigo 15. Então, todos podem ser submetidos a tratamento médico ou uma intervenção cirúrgica, mesmo com risco de vida? Então, tá errado, né? Porque ninguém pode. Então, entenda por constrangido. Obrigado, né? Então, você entende por constrangido o quê? Como obrigado. Então, constrangido é você obrigar a pessoa a submeter a algo que ela não queira. Tá horrível, né? Se obrigar aqui, né? Ninguém pode ser obrigado a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Então, tá lá, a pessoa é obrigada a submeter-se a tratamento médico ou uma intervenção cirúrgica. Ninguém é obrigado. Entenda-se por constrangido como obrigado a submeter-se com risco de vida, a um tratamento médico ou uma intervenção cirúrgica. Se uma pessoa vai realizar um tratamento médico, ou uma intervenção cirúrgica que lhe cause risco de vida, é necessário que assine um documento chamado de quê? Termo de consentimento informado. Precisa assinar o termo de consentimento informado. Então, a pessoa vai realizar um tratamento médico ou uma intervenção cirúrgica que cause risco de vida, é necessário que assine o documento, o termo de consentimento informado. Vai fazer uma lipoaspiração, precisa assinar o termo de consentimento informado. Vai fazer uma intervenção cirúrgica, né? Para o quê? Para se sentir bem, mas é um procedimento cirúrgico. Para realizar um tratamento médico, uma intervenção cirúrgica que cause risco de vida, é necessário que assine um documento chamado de quê? Termo de consentimento informado. Então ninguém pode ser constrangido, ser obrigado a submeter-se com risco de vida, o que é tratamento médico ou uma intervenção cirúrgica. Hoje o entendimento majoritário é que na emergência médica, importando que a emergência médica é diferente. O cara tá ali, né? Sofreu um acidente e o médico precisa intervir cirurgicamente para salvar a vida do camarada. Vai pedir autorização? Vai pedir para ele assinar? Claro que não, né? O médico vai fazer de tudo para salvar a vida ali do candango. Então hoje o entendimento majoritário é que na emergência médica, entendimento o quê? Majoritário. Se o tratamento é necessário para a manutenção da vida, o médico deve intervir. Então hoje o entendimento majoritário é que na emergência médica, então o cara não está indo lá à toa fazer uma lipo ou algo do tipo. Ele sofreu um acidente ou teve alguma outra emergência médica, né? Uma dor, uma coisa do tipo, e ele precisa de um tratamento médico, uma intervenção cirúrgica rápida para a manutenção da vida. Então o médico ele deve intervir para salvar a vida, para a manutenção da vida. Salvo o contrário, se não for para a manutenção da vida, precisa assinar o termo de quê? De consentimento informado. Precisa assinar o termo de consentimento informado, porque ninguém é obrigado a sofrer uma intervenção cirúrgica ou um tratamento médico com risco de vida. Nesta linha de pensamento, quando uma pessoa tem uma determinada convicção ideológica ou religiosa e por conta disto nega um determinado tipo de tratamento, como a transfusão sanguínea. Então tá aqui, né, uma convicção ideológica ou religiosa, né? Tem uma determinada religião que não faz a transfusão de sangue, mas para a manutenção da vida, o médico deve intervir, deve fazer a transfusão de sangue sim, para a manutenção da vida. Contrariar
esta convicção ideológica ou religiosa da pessoa. Por conta disto, negam um determinado tipo de tratamento, como a transfusão sanguínea. Se o tratamento ele é eletivo, ou seja, não é obrigatório, não reflete na manutenção da vida, sendo maior e capaz, o candango pode negar sim, pode negar, pois não é necessário para a manutenção da vida. Então vai fazer um tratamento médico, o médico fala, tem que fazer uma transfusão de sangue. Ah, mas a minha religião não permite. Então, meu querido, não vai fazer. Pronto, simples. Não tem como. Se é eletivo, se não é para manutenção da vida, então dá seu jeito. Agora, se a intervenção é necessária, se a intervenção ela é necessária para o quê? Manutenção da vida, ou se refere a um menor, deverá intervir sim. O entendimento hoje é pacificado, tanto no STF quanto no STJ, para a manutenção da vida. O STF tem um julgamento em andamento em relação a esse assunto, mas para a manutenção da vida, aí o entendimento é que sim. Testamento vital. Tá aí, né? O que é o testamento vital? É uma declaração de vontade que o sujeito faz quando está no pleno gozo de sua capacidade civil, objetivando evitar o que chamamos de tratamentos fúteis, né? Umas intervenções inúteis, aquela que não vai gerar a cura da patologia. Então a pessoa ali está em estado terminal, né? Então fica ali num tratamento que não vai adiantar muita coisa. Então é uma declaração de vontade que a pessoa fala que quer sair do hospital, que não quer mais ficar no hospital, que quer ficar em casa. Então ela assina, né? Ela tem essa declaração de vontade. Então o sujeito faz quando está em pleno gozo de sua capacidade civil, objetivando evitar o que chamamos de quê? De tratamentos fúteis, intervenções inúteis, né? Aquela que não vai gerar cura da patologia, né? Que não vai gerar a cura do paciente em estado terminal, que vai adiar o inadiável, né? Ou seja, prolongar o que não dá para onde ir. Testamento vital, ele é permitido no Brasil. O testamento vital, ele é permitido no Brasil para pacientes terminais. Então, o paciente está ali em estado terminal, né? Ele quer ir para casa. Então, testamento vital, ele vai assinar o testamento ali, né? E vai para casa, desde que o sujeito esteja em plena sua consciência, esteja em doença terminal e que não quer ser mais entubado, reanimado e deseja ficar em casa. Integridade psíquica ou moral. Então nós temos aí, né, a integridade psíquica ou moral, que ela pode ser dividida em quê? A integridade psíquica ou moral na imagem, na privacidade ou no nome. Então a integridade psíquica ou moral, ela está dividida na imagem, na privacidade ou no nome. E vamos ver cada uma delas aí, né? A imagem são características identificadoras do sujeito, né? A imagem são características identificadoras do sujeito. Temos a imagem que se divide em três. Então a imagem, né, ela é dividida em três. Então nós temos aí, né, a imagem o quê? A imagem retrato. Nós temos a imagem retrato, né, que é a fotografia, né, o post do sujeito ali, né. Nós temos também o quê? A imagem atributo, né, que é um qualitativo social, né. Fulano é cara de digno, honroso, probo, né? Este tem imagem, um atributo positivo, né? Imagem atributo, né? Que o cara fala que o cara é digno, o cara é honroso, o cara é honesto, ele é probo. Então, um atributo positivo. E também, né? Tem o atributo negativo, o cara não vale nada, é um Zé Ninguém, um Zé Ruela, só vive roubando. Então, um atributo negativo ali para ele. E temos também a imagem o quê? Temos também a imagem voz. Temos também a imagem voz, que é o timbre sonoro identificador, né? Então tem determinadas pessoas aí, né? Que é só identificada pela sua voz, como ali do Louro José, né? Que infelizmente faleceu, né? O Lombardi também, né? Que é conhecido pela sua voz, né? Então a imagem ela é dividida em três: a imagem retrato, né? Que é a fotografia, né? O post, né? Por exemplo, o meu aqui, lindo, né? A imagem é atributo, né? Qualitativo, social, né? Fulano é um cara digno, um cara honroso, bonito, probo. Então, é um atributo positivo. E a imagem voz, né? Imagem voz.
um timbre sonoro bonito, e você identifica o seu professor pela sua voz. Imagem e voz. E a pessoa pode ter a imagem retrato positiva e a imagem atributo negativa, ou vice-versa. Então ele pode ter a imagem retrato positiva ou imagem atributo negativa, e imagem retrato negativa e a imagem atributo positiva, e por aí vai. Imagem retrato negativa é quando o cara não se destaca ali na foto, né? Então tu vê que é bem, né? E a imagem retrato positiva, né? Tu vê que o cara sai bem na foto, né? Então a imagem atributo é positiva, a imagem voz também é positiva, né? Porque tem gente com a imagem voz aí que não é muito legal, né? Mas... então tá aí, né? As três imagens divididas em três, né? Retrato, atributo e a imagem voz. E vamos ver cada uma delas na próxima aula, para não ficar muito grande para você que gostou. Deixe seu like, se inscreva no canal, não sai daí não. Vou tomar uma água, já volto já.